Graças a Deus, graça e paz a todos em nome de Jesus, amém? Eu estou aqui meditando, na palavra de Deus, estava aqui meditando e gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, na Bíblia. No livro de 2 Crônicas 33, fala de um rei chamado Manassés. E ali fala que ele fez, desde quando ele começou a reinar, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E então, no versículo 6 do capítulo 33 de 2 Crônicas, ali diz que ele chegou ao ponto, ao absurdo de queimar seus próprios filhos em rituais, oferecendo os filhos no vale do filho de Inom, Ali existia uma cultura nesse vale e ofereciam ali pessoas que queriam ali fazer um pacto com o Moloque, que era, se eu não me engano, era o deus dos Moabitas, Era uma religião pagã e ali Manassés, que era o rei de Israel, assumiu o trono, Assumiu o trono e ali ele chegou a esse ponto de queimar seus filhos a Moloque. Ele chegou a esse absurdo, Chegou ao extremo em desagradar a Deus, em fazer o que era mal aos olhos de Deus. Eu não quero entrar em detalhe tudo que ele fez, mas você que acredita e crê na Bíblia, você pode ler lá. 2 Crônicas 33 fala da história de Manassés. Mas interessante é que depois de tudo isso, o mal veio sobre ele como resultado de tudo aquilo que ele fez. E como o mal veio sobre ele foi levado cativo, preso pelo rei da Babilônia, que era a maior nação da época, Era o maior reino do mundo. A Babilônia naquela época dominava o mundo. Ninguém podia com a Babilônia. Os caldeus. E eles levaram Manassés preso, cativo, com correntes e cadeias. E quando reis inimigos, que eram considerados inimigos da Babilônia, eram levados para a Babilônia, de lá não saíam mais. Lá eles eram executados como inimigos. Então eu estava meditando nessa palavra, Deus me fez lembrar dessa passagem. Há muito tempo atrás eu já havia pregado sobre isso, E eu, assim, do nada, Eu sei que não é do nada, mas Deus me fez lembrar das pregações, Que eu preguei um dia, que alguém já pregou para mim também, que eu ouvi nos altares, Nas plataformas, nas igrejas. E eu comecei a lembrar desta passagem de Manassés
e lembrar que ali nós temos duas grandes lições. A primeira é que muitas das vezes esperamos o pior acontecer para lembrar de Deus. Muitas das vezes, a maioria das vezes, os seres humanos, a humanidade, a pessoa, o homem, a mulher, lembra de Deus quando acontece o pior, na hora da doença, na hora da enfermidade, na hora de algo horrível que acontece. Então a pessoa ela espera acontecer o pior. Manassés, lá preso com cadeias e correntes e grilhões na Babilônia, ele clamou, se humilhou, chorou muitíssimo. E a palavra de Deus fala que Deus se tornou favorável, Deus se aplacou a ira dele. Deus é maravilhoso, né? A misericórdia do Senhor dura para sempre. Dura para sempre. E aí Deus devolveu o reino, levou ele de volta para Jerusalém, restituiu, ele se tornou uma pessoa que só servia a Deus, decretou que todo Judá e Jerusalém só servisse ao Deus de Israel. Ele mesmo assinou esse decreto depois disso. Mas de onde ele saiu? De lá da Babilônia, da prisão dos caldeus, tão temida na época, presos com cadeias de bronze, né? Com trancas de metais, como diz Jeremias, né? Com trancas de ferro, com portas de metais. Desculpa. E ali, Manassés, ali naquele lugar, talvez no pior momento da vida dele, embora ele teria feito coisas horríveis, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que naquele momento, no pior momento, ele se voltou para Deus, né? Ele se voltou para Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos nessa passagem de Manassés é que esperamos o pior acontecer muitas das vezes, e não é preciso isso, né? O tempo da oportunidade é agora. Enquanto, entre aspas, está tudo bem, se volte para Deus agora. Principalmente você que conhece os caminhos. Você que conhece os caminhos. Se volte agora para Ele. Se volte de todo o coração, como Manassés fez. Amém? Assim como alguns de nós já fizemos isso também. Se volta para Ele. Não fique titubeando. Não fique pensando que Ele não vai te aceitar. Ele aceitou Manassés, que chegou ao ponto de queimar os próprios filhos a deuses estranhos. Ele recebeu Manassés de braços abertos, ele perdoou Manassés, ele libertou Manassés. Ele libertou Manassés de um cativeiro. Talvez você está no cativeiro, já está. Ou talvez você está a caminho do cativeiro. Então aproveita agora esse momento e se volta para o Senhor teu Deus. E hoje Manassés não tinha, hoje nós temos Jesus, nosso advogado. Hoje nós temos o nome de Jesus. Hoje nós temos o sacrifício da cruz. Hoje nós temos a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, o sangue de Jesus
que pagou as nossas dívidas. Hoje nós temos um advogado que está ao lado do Pai, intercede por nós. Hoje nós temos o Espírito Santo prometido e derramado sobre nós para aquele que crê. Para aquele que crê, ele habita. Se eu crer, ele habita em mim. Se você crê, ele habita, ele mora em você. E ele estará para sempre contigo, ele disse. Estarei para sempre convosco. Não vos deixarei. Ele está aí onde você está agora. Então se volte para ele, não fique se apegando às fábulas religiosas. Não fique se apegando a mentiras. Creia na misericórdia de Deus, no amor de Deus. A misericórdia, ela reina sobre o juízo. O juízo está aqui. A misericórdia está acima do juízo. A misericórdia do Senhor nunca se acaba. Nunca se acaba, nunca se acaba. Então se volte para Ele agora. Primeira coisa, não espere chegar ao pior. Não espere ficar pior. E a segunda lição é que você pode ter cometido o pior pecado. O pior. Você pode não ser aceito pelos homens, pela sociedade. Você pode ser rejeitado até mesmo pela sua família, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua mulher, pelo seu marido. Você pode ser rejeitado pelos seus filhos. Mas o Senhor, Ele muda a história daquele que se voltar para Ele. E Ele diz na palavra dele em João 6,37, Ele diz, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E aquele que vem a mim, eu de modo nenhum, olha, de modo nenhum, o lançarei fora. De maneira nenhuma, de forma alguma, eu lançarei fora. Eu aceito todo que vier a mim. Poxa vida, com licença. Aqui, João 6,37. Olha, todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. De maneira nenhuma. João 6,37. Assim como ele não lançou fora, não rejeitou a oração de Manassés, ele também não rejeita a sua oração. Ele não rejeita a oração do João, da Maria, do André, do Pedro. Ele não rejeita. Ele te aceita de braços abertos. Por isso eu chamo você, você que se afastou do caminho de Deus, você que se decepcionou, você que de repente está magoado, está frustrado com as religiões, com os homens, não importa. Deus nunca vai te decepcionar. Ele te ama e nunca houve um momento em que Ele deixou de amar você. Ah, mas aconteceu coisas comigo. Sim, você pode ter certeza que tudo que aconteceu ou foi para o teu bem, para o teu aprendizado, ou foi por escolhas suas. Eu posso dizer isso, que comigo foi assim. Algumas foi para o meu aprendizado e outras foram por escolhas erradas minhas, como pessoa que às vezes anda na carne e faz escolhas na carne e semeia na carne. Mas eu estava na igreja. Você pode estar dentro da maior igreja do mundo. Se você semear na carne, da carne você colherá corrupção. Gálatas 6, capítulo 6. Lá em Gálatas capítulo 6 fala isso. Então você que está decepcionado, afastado, sabe, desanimado,
eu chamo você, eu quero chamar a tua atenção para que você não fique decepcionado com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é amor. Ele é o teu pai, ele cuida dos pássaros, ele cuida da erva do campo, Jesus disse. Muito mais ele cuidará de vós, homens de pequena fé. Não tem em vós muito mais valores do que as aves? Jesus disse. Se ele cuida das aves que estão lá, que agora está ali, daqui a pouco morre, não serve praticamente para nada para nós, né? Ninguém dá valor num pardal, né? Ninguém dá. Uma ave que está ali, ela está ali. Mas Deus cuida dela com cuidado. Deus não deixa faltar nada. Por isso que eles estão sempre cantando, né? Já reparou? Muitas das vezes estamos decepcionados e confundimos Deus com aquilo que o homem inventou na religião e nos magoou, nos chateou. Deus não tem nada a ver com isso. Ele te chama de volta, meu irmão, minha irmã. Ele chama você de volta. Se volta para Ele. Não espere o pior acontecer como Manassés esperou. Não faça isso. Não deixe o pior acontecer com você. Se volta para Ele agora, enquanto talvez você acha que está tudo bem, mas você sabe que está caminhando para o cativeiro. Manassés foi levado para o cativeiro. Não espere chegar no cativeiro, não. Por que você vai esperar chegar no cativeiro para clamar a Deus, para se voltar para Ele, para se humilhar? Se humilhar é negar o seu eu, negar tudo aquilo que você acha que sabe, tudo aquilo que você pensa que sabe, tudo aquilo que você acha que já fez de bom ou que tem de bom. Paulo disse: em mim ou na minha carne não habita nenhum bem. Nenhum bem habita nessa carne nossa. Somos, como Jeremias disse, todas as nossas justiças próprias, tudo aquilo que fazemos diante da santidade de Deus, tudo aquilo que achamos que um dia fizemos, nossa, mas eu fui tanto tempo na igreja, mas eu li tanto a Bíblia, mas eu já jejuei, eu fiz caridade, eu evangelizei, eu orei pelas pessoas, eu orei pelas pessoas e elas foram libertas, elas foram curadas. Tudo isso não justifica nada na sua vida, nada. Jeremias chama de trapos de imundícia, tudo isso. O que nos justifica é a justiça verdadeira que Ele mesmo fez por nós na cruz do Calvário. Jesus Cristo Ele é a nossa justiça. Se volte para Ele, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Ele está falando que aquele que vem a Ele de modo nenhum lança fora. Não deixe a mentira do inimigo te cegar o entendimento a ponto de você achar que Deus te rejeitou, que Deus não te quer mais, que Deus não olha mais para você, que Deus não te ouve. Não chegue nesse ponto. Não deixe isso impregnar em você, não. Rejeita essa voz, que essa voz é do nosso inimigo, Satanás. Essa é a verdade. Porque Ele mesmo diz: aquele que vem a Ele, de modo nenhum Ele lança fora. E eu quero deixar essa palavra para você. Assim como Manassés, assim como Davi, assim como homens do passado, da Bíblia, fora da Bíblia, homens que erraram e se arrependeram. Ou você que nunca se voltou para Deus,
não espere também acontecer o pior com você. Se volte agora. Essa é a hora. Estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus não chegou ainda. Nós estamos no ano aceitável do Senhor, o ano da graça, o tempo da graça, o tempo aceitável do Senhor, no qual Isaías disse. Aproveita e se volta para Ele agora, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esta palavra venha frutificar na vida dessa pessoa que me ouviu neste momento. Pai querido, traga-os de volta para o teu reino, traga-os de volta para os teus braços, atraia-os, ó Pai, para o teu amor. Através desta palavra, convença, Espírito Santo, aqueles que se encontram afastados e longe de ti, longe, desanimados, desesperados. Abraça-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, deixe o seu nome, ok? Deixe o seu nome para que possamos estar orando. Esta semana estaremos voltando no monte para orar por você, pela sua família. Deixa aí nome da sua família, de alguém que você queira que seja tocado por Deus. Tá bom? Fique na paz. Até a próxima, em nome de Jesus.